Irmãos, hoje eu tenho uma mensagem muito importante, que eu já tenho há bastante tempo. Eu já penso sobre esse tema há bastante tempo. E já foi fruto de muitas reflexões. O nascimento do desejo. Como tudo começou. Aliás, este, inclusive, seria o nome do livro. O nascimento do desejo. Mas como desejo é uma palavra que em nossa sociedade está muito ligada à sexualidade, a sexo. Então a gente repensou, eu e minha esposa, nós repensamos o nome do livro, a mensagem. Não tem nada a ver diretamente com o livro, tem a ver indireto. Nós repensamos e aí nós alteramos o nome. Mas esta ideia aqui é uma ideia em que todo ser humano deveria refletir sobre esta ideia aqui. Quando o desejo nasce. E no que isso implica para mim? No que isso implica para o ser humano e para os seres humanos pequenininhos, filhos da gente, quando eles são pequenininhos. Então essa ideia ela precisa ser refletida. Então, meu primeiro texto é Gênesis. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Uma palavra de oração nesse momento. Soberano Deus e amado Pai. Então, irmãos, Adão foi criado por Deus. E para que aquela criação de Deus não fosse uma farsa, Deus confiou ao homem, seu Adão, o livre-arbítrio. Ele criou o homem, deu a ele livre-arbítrio, tipo assim, ele não vai ser um bonequinho em minhas mãos, ele não vai ser manipulado por mim, ele vai ter vontade própria. E deu ao homem, então, o livre-arbítrio. Colocou o homem em um lugar maravilhoso. Um lugar que chama-se paraíso é um lugar maravilhoso. Não é, Helder? O negócio é paraíso, então é um negócio muito bom. E ele coloca esse homem lá, no paraíso. E ele dá algumas instruções. Aliás, ele dá uma única instrução. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Tipo assim, Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque você morre. E sabe o que aconteceu com Adão? Tranquilo. Pode comer de tudo, menos da árvore do meio? Tá legal. Se morrer, se comer, morre, né? Então, você quer morrer? Não quero morrer, então eu não como. Foi essa a postura de Adão, inicialmente. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Foi assim que começou uma prosa que a serpente veio ter com Eva. É verdade isso? Ela joga uma pergunta mentirosa, porque não era exatamente aquilo. Mas só para começar o papo, para começar a conversa, é verdade isso? É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E Eva, então, saiu em defesa de Deus. Não, ele não disse isso. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, para que não venham morrer. A mulher também estava convicta. Eu não posso comer desse fruto, porque senão eu morro. E esse casal vivia numa perfeição fantástica no jardim. Nenhum dos dois queria morrer. Então, por isso, viviam tranquilamente, sem mexer na árvore do meio. Então a serpente disse à mulher,
é certo que vocês não morrerão. Quá, 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 quá. Vocês foram enganados. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Uau! Olha lá. Como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quando a serpente joga essa ideia, o que ela faz acontecer naquela cabecinha de Eva? O que ela planta na cabecinha de Eva? Ela diz: olha, tem algumas coisas que vocês não sabem. Falta a vocês um conhecimento. A forma como Deus apresentou a proibição da árvore não fazia com que nenhum dos dois tivesse o desejo de possuir a árvore, já que a consequência seria a morte. Então, colocar a mão naquela árvore era um prejuízo. No entanto, agora a serpente, apresenta a árvore de uma outra forma. Ela diz: não é bem assim. Deus sabe. Deus tem o conhecimento e ele não quer que vocês tenham o conhecimento do bem e do mal. Deus também apresentou para Adão a árvore como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela agora diz que Deus não quer que vocês toquem na árvore, porque no dia em que vocês tocarem nessa árvore, vocês serão igual a Deus. E ela assim plantou a falta no coração de Eva. Agora me falta alguma coisa. Eu era tão feliz aqui, mas eu comecei a ser infeliz porque me falta conhecer o bem e o mal. Eu era tão feliz aqui, mas agora tem um negócio. E toda vez que se passava para um lado e passava para o outro, olhava para a árvore ali, aquela árvore ali que vai fazer a gente ser igual a Deus, conhecer de tudo. E agora, então, nasce no coração dessa mulher e desse homem um desejo. Aquele mesmo desejo do Satanás, né? Ser igual a Deus, subir aos céus e etc. Nasce no coração o desejo. No próximo passo, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável. Agora a árvore não prestava porque matava, mas agora a árvore se tornou desejável. Eles passaram para lá e para cá e a árvore estava lá e tudo bem. Mas agora a árvore se torna desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Agora a árvore era desejável. Agora, essa árvore era fantasticamente desejável, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então eu quero. Se a árvore é desejável para dar entendimento, eu quero. Antes se matava, mas agora dá entendimento. E nasce o desejo no coração. Irmãos, na medida em que falta algo ao ser humano, nasce um desejo. Aonde existe falta, existe desejo. Falta e desejo é uma dupla que anda junto. Você pode ver. Veja como uma criança não tem um brinquedo, ela quer o brinquedo e quer, e aí você dá, e em pouco tempo o brinquedo perde a importância e fica de lado. E muitos nunca mais estão na cena da brincadeira, mas foram muito queridos.
mas enjoaram. Porque é muito natural o homem querer o que lhe falta. Daqui em diante, o desejo estará sempre por perto. A falta estará por perto e o desejo estará sempre por perto. E colocaram os homens, essa situação colocou a humanidade dentro de um dilema. Os homens estão sempre diante de seus dilemas. Quais são os dilemas humanos? O que se deseja fazer e o que se deve ser feito. É o primeiro dilema. Essas coisas combinam sempre? Elas combinam? O que eu desejo fazer e o que deve ser feito? Nem sempre eu posso fazer o que desejo. E nem sempre eu desejo fazer o que posso. Não é por aí que você se encontra? Não é esse o grande dilema da humanidade? Eu quero o que não posso e posso o que não quero. Quantas vezes você já esteve assim? Quantas vezes o ser humano já esteve assim? Botar a mão onde não alcança. E aonde alcança, não querer colocar a mão. É o dilema de todos nós. Sempre. Você quer um emprego que não tem? E que nem pode ter? Porque não tem a formação, porque não tem qualquer uma outra coisa. Mas quer. Há tantas coisas ao seu redor, acessíveis a você, mas que você não quer. Quantas pessoas têm oportunidades fantásticas, mas não querem? É o nosso dilema. E eu dou mais um passo nisso. Desta questão, surge o grande dilema. Surgem frustrações, surgem decepções, sentimentos de culpa, tristeza, comportamentos inadequados. Vai o jovenzinho lá de 15 anos, conhece uma bela jovem também, quer namorar de qualquer jeito, mas ela não quer nada com ele. E ele fica em casa, deprimido, não quer. Ou então começou o namoro, mas depois largou o namoro. O namoro não conseguiu ir à frente. E alguém pensa em se matar. E alguém tem uma frustração, desânimo pela vida. Eis o dilema humano. O que eu faço com o meu desejo? O que eu faço com o que eu quero? Teu filho pequenininho, quem tem filho pequeno, quantas vezes ele quis alguma coisa que não podia e você não deu? E o que ele fez com esse desejo? Quando é criança, né, te bate com o pé no chão, faz malcriação, sei lá, dá um jeito lá de chamar a atenção. Mas você firmemente diz, não, não pode, não vai. É perigoso. Não está na hora. Eu não quero. E ele ficou, e o desejo dele está lá, e o desejo dele está lá. Porque dentro da sua mente aquilo lhe falta. E aí de tanto você dizer não, ele se entristece. De tanto você dizer não, ele se deprime. Depois, se for uma criança pequena, normal, vai voltar às boas. Mas quando a gente está na fase adulta, não é assim. Na fase adulta, quando você não passou vivências como esta na fase da infância, na fase adulta você vai precisar de terapia. Você vai ter sempre alguma coisa que você não entendeu. Não sei por quê. Porque durante toda a nossa vida, a falta e o desejo estarão degladiando um com o outro. O que te falta é o que você deseja. O apóstolo Paulo esteve diante de um dilema destes. Romanos 7. Olha lá, o apóstolo Paulo falou, olha, o apóstolo Paulo esteve diante de um dilema assim, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
Pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Olha que confusão. Ele era inteligente, hein? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha a grande crise do apóstolo. E diante desse dilema de querer fazer o que não pode e poder fazer o que não quer, quase que todos os homens da Bíblia estiveram diante desse dilema. Escolhas entre o desejo humano e o que deve ser feito. Olha lá o primeiro, ó. Abraão enfrentou o dilema de obedecer a Deus e sacrificar seu filho Isaque, ou seguir seu amor natural de pai. Dilema de Abraão. Mato meu filho e obedeça a Deus, ou então amo meu filho e desobedeça a Deus. Mas o que aconteceu é que ele venceu o desejo de desobedecer a Deus. Ele venceu o desejo e seu filho foi poupado no último momento. José do Egito, diante da sedução da esposa de Potifar, teve que escolher entre ceder ao desejo carnal ou manter sua integridade. Fugiu da tentação e foi preso injustamente. Mas depois se tornou governador do Egito. Outro homem diante de um grande dilema. Você na casa do seu patrão, que era o comandante geral, a mulher dele está na campanha, está fora, a mulher dele dá em cima de você. Olha só, você é um jovem, forte, bonito, bacana. Você acha que ele não queria? Você acha que ele não pensou, não? Ele pensou sim, irmãos. É lógico que ele pensou. É certo que ele pensou. Mas ele deu conta do seu desejo. Se você pensar, se deu tempo dela tirar a túnica dele, então teve muito papo antes desse sair correndo, antes dessa saída estratégica. Muito provavelmente ele estava até no lugar errado, na hora errada. Mas ele deu conta, ele foi firme. Na hora, não posso fazer uma coisa dessa com meu patrão, que história é essa? Deu conta do desejo. Parabéns para ele. Moisés foi chamado para libertar Israel, mas sentiu medo e insegurança. Teve que decidir entre sua limitação pessoal e a obediência ao chamado divino. Escolheu obedecer e se tornou o maior líder de Israel. Diante de outro dilema: Senhor, não dá para eu ir. Senhor, eu sou gago. Senhor, eu não sei falar. Senhor, manda outro. Senhor, não dá, Senhor. Está vendo que não dá? E Deus teve uma paciência tremenda com ele. E no final, Deus o convenceu. Abriu mão do seu próprio desejo para fazer a vontade de Deus. Outro dilema. Sansão enfrentou a luta entre seu desejo por Dalila e sua missão como nazireu consagrado a Deus. Cedeu ao desejo. Era mais um conflito humano que este homem estava diante. Só que esse homem cedeu ao desejo. Foi traído, perdeu sua força. O que aconteceu com Sansão aconteceu várias vezes com muitas pessoas. Nós estamos vendo aqui os dilemas humanos. Está entre duas posições. Alguns fizeram bem, alguns conseguiram, outros nem tanto. Davi, como rei, teve o dilema de resistir à tentação ou se entregar ao desejo por Betseba. Cedeu, cometeu adultério e assassinato, sofrendo graves consequências em sua família. Outro homem diante do desejo, que caiu diante do desejo. Você pode imaginar quantas
Quanto tempo Davi levou para resolver isso? Vou ou não vou? Chamo ou não chamo? Chamo para bater um papo com essa moça ou não chamo? O que eu faço com o marido dela? Deu tempo de tramar o assassinato, deu tempo de... Meu Deus, olha quanto tempo ele levou nesse dilema, vou ou não vou, faço ou não faço. Davi cedeu o desejo. Salomão. Outro dilema também esteve diante o rei Salomão. No início escolheu a sabedoria divina, mas depois cedeu ao desejo de agradar suas muitas mulheres estrangeiras, desviando-se para a idolatria. Você imagina Salomão querendo agradar a Deus, servir a Deus, falar com Deus, mas sinceramente, uma mulher já fala pra caramba. Agora tu imagina um harém com 700 mulheres e 300 concubinas, olha só, 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mulheres, falando na cabeça dele todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, que na terra dela tinha um templo lá do Deus dela, tal, aquele Deus é que era bacana, não sei o que, parará, tarará, tarará. Ele aí, tá bom, lá no final do império, vamos fazer um templinho lá para o seu Deus lá, aí depois é que o templinho ficou pronto. Pô, você nunca foi lá fazer uma visita, ser um rei muito... ele foi politicamente, né? Politicamente correto, tal. Ele ficou tão político que deu no que deu. Se tornou um idólatra. Se curvou ao desejo que ele poderia ter resistido. Jonas lutou entre obedecer ao chamado de Deus para pregar em Nínive ou fugir para Tarsis. Cedeu ao seu medo e fugiu. Deus chama Jonas, preciso de você. Lá em Nínive. Ele falou, eu? Nínive? Não gosto daquela gente, não. Esse Deus foi atrás depois e consertou a história dele, mas ele fugiu. O desejo dele era não ir para Nínive. Pedro, no momento crítico, enfrentou o dilema entre confessar a fé em Jesus ou negar seu mestre para salvar a própria pele. Cedeu ao desejo e negou Jesus 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro? Não, senhor. Você não me conhece. Pedro, antes que ele cante, você me negará 3 vezes. Apesar dele querer não negar, ele cedeu ao desejo. Ananias e Safira. Desejo por reconhecimento social. Olha só, a igreja estava no seu início, tal, todo mundo dando tudo. As pessoas vendendo a propriedade, levando e colocando aos pés dos apóstolos, uma bênção. O desejo por reconhecimento social nos colocou diante de um dilema moral. Dar todo o dinheiro do campo ou apenas dizer que, tal como os demais, também contribuíram com tudo que tinham. Não, está todo mundo dando tudo, como é que a gente vai chegar lá e vai dar só a metade? A gente tem que dar tudo também. Aí também não sabe por quanto a gente vendeu, então a gente diz que deu tudo. Mas quando chegou lá, Pedro olhou, Ananias, quem foi que botou no teu ouvido que você deveria mentir ao Espírito Santo? Conservando parte, não seria teu? Você poderia ter dito aqui que não, era só a metade. Você vem dizer que é tudo sendo a metade. Ninguém precisava estar... Gente, era coisa espontânea das pessoas fazendo tal. Não era para ninguém fazer porque o outro estava fazendo. Cada um estava fazendo porque estava querendo fazer, ué. Desconcertado. Ananias, vai pegar mal para a gente se não der nada, né? Está todo mundo dando tudo. Vamos resolver aí. Dilema moral. O desejo estará sempre presente em todos os lugares, interferindo em nosso caminho e destino.
Quando a serpente apresentou a falta, nasceu o desejo. E a partir daquele dia, ele se tornou parte do ser humano. Onde existe falta, existe desejo. Desejo estará sempre presente em todos os lugares. Essa palavra, ó, interferindo em nosso caminho e destino. Você quer ser feliz? Examine os teus desejos. Entenda os teus desejos. Você quer que seu filho seja feliz? Faça ele se entender com seus desejos, porque não é porque ele vai ter uma boa profissão que ele vai ser feliz, não. É se ele se entender bem com ele mesmo. A gente fica preocupado e pensando assim, meu Deus, o que vai ser dessa criança? Eu tenho que dar instrução, eu tenho que dar bom colégio, curso, aula de natação, de violão, sei lá, de não sei o quê. Gente, isso tudo bem, a gente tem que dar. Mas nada disso, não é boa escola, não é aula de violão, não é aula de natação, não é curso de inglês, nada disso resolverá o problema da felicidade. Filosoficamente, a felicidade é um negócio inalcançável. Você tem que se entender com isso aqui, ó. Você tem que se entender com desejo. Para você ser feliz na vida. Porque tem um monte de gente que tem de tudo, né? Consegue atropelar uma pessoa com um Porsche a 300 km por hora, olha só, uma pessoa dessa. Tem de tudo. Mas não consegue lidar com isso aqui. E aí a gente pensa que formou um engenheiro que criou bem. Pensa que formou um médico que criou bem. Pensa que formou um advogado que criou bem. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Porque não é isso. É o como ele lida com essa questão aqui. O desejo será sempre dentro, presente em todos os lugares. Interferindo. Essa interferência altera o meu caminho. Essa interferência altera o meu destino. Faz eu pecar ou faz eu ser aplaudido também. E aí nós, na igreja, nós demos um nome para isso. Você sabia que a gente deu um nome para isso? A igreja deu um nome para isso. E a igreja passou a chamar isso de natureza humana. Esse é o ser humano. Esse ser humano estava diante de uma situação e caiu diante dela para depois levantar ou para continuar no chão. Isso é carnalidade. Quantas vezes a gente já escutou alguém dizer que a carne falou mais alto? Conhece essa expressão? A carne falou mais alto? Equivale a dizer o quê? Que o desejo falou mais alto. Um desejo contrário àquilo que você queria falou mais alto. E você sabe que na guerra de quem fala alto, quem fala mais alto vence a guerra. Ou seja, sempre haverá impulsos que vêm de dentro. Sempre haverá essa vozinha que vem de dentro do ser humano. É uma vozinha que te puxa para fazer aquilo que você não quer fazer. É isso aí, a natureza humana. Está sempre te puxando para você fazer aquilo que você não quer fazer. Está sempre querendo te levar para aquilo que você não quer ir, para o lugar que você não quer ir. É a natureza humana. E você esquece dela, quando você esquece dela, é uma beleza. Porque ela te leva para tudo quanto é lugar. Quando você lembra dela, eu não posso, isso é a natureza do ser humano. Desejar o que falta, mas falta, mas também é proibido. Então, como assim? Se falta e também é proibido, como assim? E eu pergunto, quer que dá conta disso, então?
pastor, eu sei o que dá conta disso. Deus. Vamos orar e vamos vencer o desejo. Amém? Amém nada. Que teve um cara que pensou exatamente assim: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Ele não falou: você ora que eu vou controlar o seu desejo. Você ora para mim que eu vou controlar o seu desejo. Não. Pecado jaz à porta. Na outra versão que a gente gosta mais, essa aí é NAA, mas na outra versão é: o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. O seu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Não tem nem como orar. Não tem como orar. Caim estava muito aborrecido com Abel. Caim estava chateado de ter sido rejeitado. Caim estava com raiva. Caim estava depressivo. Lhe caiu o semblante. E Deus chega para ele e olha, vai fazer besteira. Olha o que ele está pensando. E aí Deus chega e falou assim: Caim, o que houve? Teu semblante está triste, você está irado. O que é que está acontecendo, Caim? Caim não falou nada, ficou quieto, em vez de se abrir com Deus. Deus, eu estou muito aborrecido com meu irmão. Não, ficou quieto na dele lá, com aquela fechada. E aí Deus, como se ele tivesse dito alguma coisa, disse: o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não tem essa, não. Pedir a Deus para me controlar. Deus não vai te controlar. Senão eu tinha controlado lá o primeiro, não tinha feito o primeiro homicida. Ele deu livre-arbítrio a Adão. Ele não vai te controlar, tu não é marionete na mão de Deus. E toda a culpa de Caim era culpa de Caim mesmo, porque ele poderia também não ter feito aquilo, e ainda mais que Deus veio dar um toque nele, e dar uma oportunidade para ele se abrir, para ele dizer o que ele estava pensando, o que ele ia fazer. E aí naquele bate-papo ali, olha que ele até mudaria de ideia. Mas ele ficou quieto, calado, cara fechada. E aí Deus disse: olha, tu toma cuidado, porque o teu desejo será contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Não é meu papel, é o teu papel. O resto da história vocês já sabem. Caim foi em frente, matou Abel, realizou o seu desejo e depois foi castigado e seguiu a sua vida, uma vida de castigo. Quantas vezes estamos diante desses dilemas? E alguns pedem conselhos, outros não pedem. Alguns vêm falar com o pastor, procuram o pastor para tirar uma ideia, tal. Não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo outro, tal. Mas isso não é todo mundo, isso é uma minoria. Esses dilemas, eles fazem muito mal aos fracos na fé. Fraco porque se criaram fracos. Foram criados para serem fracos. Ou fracos porque foram criados para serem fortes. Mas permitiram que as influências da vida
lhes corrompessem. Então nós temos hoje pessoas que foram até bem criadas, mas que se desviaram da sua criação e vivem se curvando aos desejos que não deveriam se curvar. Temos aquelas que não têm a menor possibilidade de enfrentar o desejo e vencê-lo, porque não receberam a estrutura necessária para fazer isso. Então nós temos pessoas que a gente dá um nome para elas. Qual é o nome que a gente dá para essas pessoas? Já ouviu falar o fulano é cabeça fraca. Já ouviu falar nesse cara, no tal de cabeça fraca? O que você está falando quando ele é cabeça fraca? Quando você chama alguém de cabeça fraca? Eu quero fazer uma oração. E a gente precisa terminar essa exposição com oração. Porque de nós que já fomos criados, que já estamos grandes, a única esperança é um milagre na nossa vida. Só Deus para curar o teu coração, e agora falando mais especificamente, o teu ser, o teu ego, o teu eu. Só Deus para fazer você deixar de ser cabeça fraca ou para fazer você retornar, porque na verdade você não era nem tão fraco, mas as más conversações corrompem os bons costumes e você ficou escutando tititi demais e perdeu o rumo do caminho. E agora se curva a qualquer desejo que aparece na sua vida. Eu gostaria de fazer essa oração. Gostaria de que todos curvassem a cabeça nesse momento.